Hoje nós gostaríamos de trazer uma reflexão para o seu coração no livro dos Salmos 56. Nós sabemos que tem dias em que o coração parece apertado, a mente não para e o medo insiste em bater a porta dos nossos pensamentos. O Salmo 56, ele nasce exatamente desse tipo de momento. É quando Davi, que não se encontra agora, em um palácio e nem em um momento de vitória, mas a situação dele é uma situação em que ele estava cercado por inimigos, pressionado, vulnerável e emocionalmente abalado. E exatamente nesse contexto que ele escreve o Salmo 56, no verso 3, ele diz assim: em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. É uma frase que revela algo do coração de Davi muito profundo. Ele nos ensina aqui que o medo virá, porque ele não diz no texto se o medo vier, mas ele diz quando o medo vier. O medo faz parte das nossas experiências. É uma resposta natural do nosso corpo diante das ameaças, das incertezas e de muitas situações que nos fogem ao controle. O problema não é sentir medo. O problema é quando o medo começa a governar as nossas decisões, nossos pensamentos e muitas vezes até a nossa fé. E Davi sentiu medo, ele se sentiu perseguido, pressionado. Naquele momento ele estava vivendo uma situação de incompreensão. Então ele declara, aqui nos versos 1 e 2, ele diz: os homens me oprimem, todo dia me atacam. Então era uma situação em que ele estava vivendo, um momento de ansiedade, de tensão emocional e de insegurança. E muitas vezes, mesmo com a nossa espiritualidade em alta, isso não anula as nossas emoções. A fé não nos transforma em pessoas de ferro. Ela nos ensina a lidar com o que sentimos. Por isso que Davi não nega suas emoções. Ele não diz assim, está tudo bem. Ele leva tudo que ele estava vivendo para Deus. E isso é saudável, porque as nossas emoções, quando elas são reprimidas, elas adoecem a nossa alma. E quando essas emoções são apresentadas a Deus, então é aí que a gente encontra cura, direção e alívio. Uma das partes aqui mais bonitas do Salmo que eu vejo é quando Davi diz assim no verso 8: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. É uma imagem aqui muito forte, como se Deus fosse alguém que se importa tanto conosco, que guarda cada lágrima, como quem diz assim: nada do que você sente é insignificante para mim. Então, olhando assim do ponto de vista emocional, isso nos ensina algo que é poderoso. Você não está sozinho no que sente, sua dor é vista, sua angústia é percebida, seu sofrimento não passa despercebido aos olhos de Deus. Muitas vezes, o medo nasce desses pensamentos que são repetitivos. E se der errado? Se eu não conseguir? Se eu perder tudo? E se as pessoas me abandonarem? Então são pensamentos que muitas vezes vão criando cenários negativos na nossa mente, aumentando a ansiedade e roubando a nossa paz. Davi enfrenta esse tipo de pressão mental, mas ele escolhe um caminho diferente. Ele decide substituir o medo pela confiança. É por isso que no verso 11 ele diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei. Então perceba aqui, confiança é uma decisão, não é ausência de medo, é uma escolha consciente de entregar o controle a Deus. Na prática, isso significa que quando o medo surgir, não devemos alimentar pensamentos ruins, transformar o pensamento em oração, dizer para Deus exatamente o que estamos sentindo e nos lembrar das vezes em que Ele cuidou da gente.
Então, uma prática simples, né, mas que é terapêutica, é transformar aqui essa frase de Davi, né, quando o medo vier, eu vou confiar em ti, dizer para você mesmo, quando o medo vier, eu vou confiar em Deus. Então, repita isso todos os dias em oração, né, e aos poucos a sua mente vai aprendendo a substituir o pânico pela confiança. Então, esse salmo aqui, o 56, ele nos ensina que o medo pode aparecer, mas ele não precisa assumir o controle da sua vida. Deus vê cada lágrima, Deus ouve cada oração e Deus conhece cada batalha interna. E quando o medo vier à sua vida, você não precisa lutar sozinho. Eu vou orar por você nesse instante. Senhor, Tu conheces os medos que não conseguimos explicar. Sabe das angústias, das pressões que nós enfrentamos e dos pensamentos que muitas vezes nos cansam. E hoje eu coloco tudo diante de Ti. Acalma a minha mente, fortalece o meu coração e lembra-me todos os dias que Tu estás comigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.